Eu pergunto, os seus equipamentos, os seus materiais estão regulados para atividade de campo, para atividade de emergência? Quando nós estamos preparando o nosso material, nós devemos ter um cuidado todo especial com uma coisa chamada regulagem, certo? A regulagem dos nossos equipamentos. Por quê? A falta de regulagem vai dar vários efeitos ruins em cima do seu corpo físico. Pode ser uma dor muscular, pode ser uma assadura, pode ser até um machucado mais evidente, de forma que nós temos que dar uma atenção especial a essa regulagem. Nós brincávamos durante o curso de Guerra na Selva que o nosso equipamento ele era neurotóxico, ou seja, tóxico dos nervos, porque de 5 em 5 minutos a gente tinha que estar ajustando alguma coisa para evitar maiores consequências. O primeiro equipamento, o mais simples que nós temos, é o cinto da calça, certo? Ou o cinto que a gente pendura os materiais. Esse cinto, ele não pode estar apertado demais, porque ele vai ficar roçando na linha da cintura e vai causar assadura ao longo do dia. Não pode estar frouxo demais, senão ele faz até barulho, ele vai permitir que o equipamento jogue de um lado para o outro, mas ele tem que estar frouxo o suficiente para lhe proporcionar conforto. E aí eu lembro que quando você for regular um cinto de equipamento, aquele que vai por cima da blusa que você está usando, da camiseta, do que for, você deve testar esse cinto com o seu equipamento completo, com a sua, por exemplo, a sua gandola, né, que a gente chama, que é aquela blusa militar da parte de cima, ou com a blusa que você estiver usando, o agasalho que você está usando, com um cinto por cima, para poder atingir esse nível aí de nem muito apertado, nem frouxo demais. Fivelas. Todos os nossos materiais, eles têm fivelas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma fivela que eu fiz uma regulagem antes da dieta e ele está frouxo, eu tenho que regular novamente. Mas quando eu tinha feito a regulagem, que eu estava mais gordo um pouco, eu já tinha colocado na posição e prendido a fita excedente com o fita isolante, tá? Então existem alguns equipamentos que vêm com elástico, aquilo afrouxa muito rápido. Então o ideal mesmo é a fita isolante. De maneira que quando fecha, isso aqui tem que ficar mais ajustado. Então olha aqui, o meu equipamento aqui, ele está precisando no momento de uma regulagem de fivela. Esse tipo de fivela, normalmente, que nós chamamos de bandoleira, certo? Ou alça, pode ser utilizado numa mochila, tá? Ou até num armamento, numa bolsa, numa arma, né? Para uma arma de caça. E ele normalmente tem esse tipo de regulagem aqui, certo? Nesse tipo de regulagem não fica ponta sobrando. Você vai puxar, ele vai mudar de posição, ou você vai apertar e ele vai voltar para a sua posição, de maneira que você regule realmente esse tipo de fivela aqui, vamos dizer. O que acontece? Às vezes, com o tempo, isso aqui se torna meio gasto e isso aqui começa a correr de um lado para o outro. Então você regula, daqui a pouco ele está fora da regulagem. Então é interessante nesse caso que você regule e também coloque uma fita isolante, a gente chama de estrangular, né? Você estrangule aqui com uma fita isolante para evitar que essa sua regulagem se perca ao longo da atividade. Agora vamos falar sobre a regulagem da mochila. Então aqui tem uma mochila pequena com as alças da mochila. O ideal é que a alça fique nessa posição quando ela estiver nas minhas costas. Não é interessante que ela fique caída, né? E nem que ela fique puxada de forma que a mochila sirva de alça, né? A alça ela tem que estar equilibrada. Então quando eu coloco a mochila nas costas, ela deve ir para a posição correta. Então vejam bem qual é a posição que deve ser regulada a mochila. Não pode ser muito apertado, não pode ser muito frouxo e tem que se tentar manter a mochila nessa posição. Evitar que a mochila fique caída, ok? Aqui eu tenho duas fivelas. Se vocês observarem bem, vocês veem que a sobra de material aqui é diferente. De um lado sobrou pouco, do outro lado sobrou muito. Não tem problema. O importante é a mochila estar equilibrada no seu corpo. As sobras de fivela nós vamos dobrar e prender com fita isolante, como eu já mostrei anteriormente. Muito bem, nós temos ainda a regulagem
de algumas ferramentas. Então, por exemplo, o meu facão aqui, meu facão do guerreiro de selva, ele tem aqui na ponta uma cordinha que serve para mim colocar no pulso. É óbvio que isso aqui tem que ser regulado, certo? Não pode estar apertado demais, mas tem que permitir que eu faça o manejo do material com segurança, ou seja, se por um acaso escapar da minha mão, não vai cair, ele vai ficar pendurado sem machucar ninguém, sem me machucar, tá? Então, no momento, o que acontece? Isso aqui precisa de regulagem. Então, falamos de regulagem de cinto, fivela, bandoleira, ferramentas, temos a regulagem ainda de pulseira de relógio. Então, a pulseira do relógio, se ela aperta demais, com o tempo, ela vai machucar o seu pulso. Se ela fica muito frouxa, ela fica o tempo todo te atrapalhando. Então, isso aqui também é importante, deve ser regulado para que ele fique confortável sem apertar demais. E por último, nós temos as nossas roupas. Não é interessante que a gente faça uma atividade de campo com roupas apertadas ou roupas coladas. Isso aí vai levar você a ter uma série de problemas, às vezes de assadura e incômodos de uma forma geral. Então a regulagem da roupa, da camisa, da parte de cima, da parte de baixo, da calça ou da bermuda, se for o caso, que não é uma roupa muito adequada para esse tipo de atividade, mas podemos utilizar, deve ser feito. E por último, eu lembro a barra da calça. Então você não deve estar com a barra da calça frouxa demais, porque você pode pisar e cair na própria barra da calça. Então sempre procurar prender na altura ali da canela, você ali do final da canela, ali entre o final da canela e o tornozelo, prender de alguma maneira, seja com um elástico, seja com uma fita adesiva, certo? Mas para evitar não só entrada de detritos e de alguns insetos pela barra da calça, como também para que você não acabe tropeçando nesse material. Lembre-se bem, utilizem o seu equipamento de forma regular e para fazer isso nós vamos ter que acertar cada detalhe, regular cada item do equipamento. Cintos, fivelas, bandoleiras, ferramentas, pulseira, roupa, tudo. Prepare-se e sobreviva.